Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é o pastor Sandro e hoje eu quero falar com vocês a respeito dos relacionamentos dentro das instituições. Você já parou para pensar que hoje, cada vez mais, os relacionamentos são cada vez mais líquidos, são instáveis, as pessoas firmam alianças e de repente aquelas alianças são quebradas? É interessante notar que esse padrão de sociedade tem invadido dentro das esferas religiosas e tem acontecido um fenômeno que eu gostaria de atentar para vocês, que é esse trânsito de pessoas de uma igreja para outra de uma forma bem intensa. Essa semana uma senhora da minha igreja chegou para mim e falou assim: olha, a irmãzinha tal saiu da igreja. E eu estive pensando, porque nessa semana nós estivemos trabalhando isso na nossa aula do seminário, de como as pessoas não valorizam as alianças firmadas, como as pessoas não dão valor à sua própria palavra, porque às vezes essas pessoas chegam nas igrejas e são bem recebidas, são abraçadas, e por conta de qualquer motivo e por conta de qualquer circunstância que não tenha agradado, elas simplesmente desistem da caminhada e abandonam e sequer dão uma satisfação. Isso não é porque as pessoas são ruins ou mal educadas apenas, não. Isso é um reflexo de como o mundo, de como o padrão comportamental da sociedade tem atingido a igreja. Isso é um sinalizador. As relações estão cada vez mais líquidas. As pessoas não valorizam seus pactos, as suas alianças. Não que as pessoas sejam obrigadas a permanecer em uma igreja, mas que elas pelo menos honrassem a sua palavra, e da mesma forma que elas foram recebidas, que elas procurassem as pessoas para finalizar aquele ciclo. Isso é um ponto. Isso deve ser refletido não apenas dentro da igreja, mas no trabalho. Pessoas que recebem uma oportunidade de estar trabalhando em um local e porque às vezes recebem uma porta melhor ou uma oportunidade melhor, simplesmente abandonam, deixam aquele trabalho, aquele patrão, aquele grupo na mão, não prepara. E isso aí dentro de outros aspectos também. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar a respeito disso é o posicionamento dos pastores. Na verdade, eu creio que o comportamento antiético entre os pastores soma e corrobora muito para essa situação. Por quê? Gente, para pensar. Uma pessoa chega na sua igreja, e agora eu vou falar para você que é pastor. Uma pessoa chega na sua igreja e diz que na outra igreja ela era presbítero, ela era diácono, que ele era líder do louvor, que ele era cantor, que ele era músico, que ele tinha 1000 funções na igreja. E saiu, e foi para a sua. E de repente está lá na sua. E aí você realmente acha que a igreja de onde ele saiu está errado? Você acha realmente que está tudo certo na vida dessa pessoa? Qual seria o ideal? O ideal seria que esse pastor que está recebendo essa pessoa, no mínimo, num comportamento ético para com um outro pastor, ligasse, pedisse uma carta, mas hoje não. Hoje nós abandonamos a prática de se pedir cartas de apresentação. Está certo que o apóstolo Paulo dizia que a sua vida era a sua própria carta de apresentação, mas quando ele falava isso, ele falava a respeito de testemunho. O apóstolo Paulo cansou de indicar pessoas, enviar cartas para a recepção dessas pessoas dentro das igrejas. Então, e aí nós como pastores nos iludimos achando que estamos recebendo um super presente na nossa igreja, que é a presença daquela pessoa. Não que nós não venhamos receber, ou não que as pessoas sejam fadadas a estarem enclausuradas dentro dos seus problemas, dentro dos seus fracassos e pecados. Claro que não, mas ser absorvido pelo pensamento e sentimento de que somos melhores ou que somos privilegiados por receber aquela pessoa e de pensar: nossa, como o pastor foi capaz de abrir mão dessa pessoa com tanto talento, com tantas capacidades. Pastor, um comportamento ético de sua parte para a pessoa que está saindo da outra igreja já lhe pouparia muitos problemas. Muitas das vezes nós recebemos em nossas igrejas pessoas com talentos, sim, mas com muitos vícios de pecados, e que geralmente esses vícios não são expostos em uma reunião, um gabinete conosco. É falado do defeito da outra igreja, é falado de como ele sofreu,
e é falado de suas qualidades. E aí só depois nós veremos que talvez aquela pessoa tenha se envolvido em dívidas, em adultérios, em falcatruas, em desonestidades, em dificuldade de se submeter a uma liderança, e aí essa pessoa vai ficar pulando de igreja em igreja. E por que essas pessoas fazem isso? E por que essas pessoas têm esse trânsito tão livre entre as igrejas? Porque hoje, infelizmente, os pastores não se respeitam, os pastores competem entre si, os pastores não têm amor pelos outros pastores da sua localidade. É só você parar para pensar. Talvez a sua igreja esteja envolvida perto de tantas outras igrejas, mas talvez você nem conheça o pastor que está ao seu lado. Você está ali como um emissário do evangelho, totalmente isolado, perto de tantas igrejas que você poderia estar trabalhando junto para o reino. Mas desde que o reino de Deus foi reduzido à minha igreja, nós passamos a viver esse caos dentro da membresia, dentro de nossas igrejas. Infelizmente, é tempo de nós mudarmos isso, ou cada vez mais nós teremos relacionamentos e comportamentos fluidos e voláteis dentro de nossas igrejas. Um abraço, pense nisso, Deus te abençoe.